No livro de Números, no capítulo 33, no verso 49, a Bíblia diz: E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Jesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. O povo de Deus, depois de 40 anos, se encontra na fronteira para entrarem na terra prometida. Aquele povo que está diante daquela grande promessa de Deus é um povo que veio diretamente da escravidão egípcia, um povo grosso, um povo subserviente, um povo opresso, inculto, paganizado. Foi no deserto que Deus tirou toda aquela cultura pagã, todos os hábitos errados daquele povo, para que eles tivessem acesso àquela terra prometida, para que ali Deus cumprisse plenamente neles o propósito que Ele tinha para a salvação de toda a humanidade. No deserto, eles aprenderam a ter confiança em Deus, a se relacionarem com Deus. No deserto, eles tiveram um estilo de vida totalmente saudável. Ali eles tinham água pura, ar puro, eles tinham luz solar, abstinência de tudo aquilo que era ruim para a sua saúde, como também faziam as suas caminhadas, e principalmente foi no deserto que eles desenvolveram uma amizade com Deus. Eles passaram a conhecer mais o Deus de Israel, começaram também a amar mais esse Deus. No livro de Malaquias, no capítulo 4, verso 5, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus prometeu que enviaria Elias antes do seu grande dia. Na verdade, Elias foi um tipo de João Batista. Jesus declarou isso. Mas também há o Elias escatológico. O Elias dos últimos dias, ele se encaixa na profecia do capítulo 14 do livro de Apocalipse, principalmente de 6 a 11. É aquele grupo que estará dando essas 3 mensagens, as 3 últimas mensagens para os habitantes da terra. Em referência a João Batista, Lucas 1,15 diz: Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. No Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 70, ali é uma declaração que João Batista ele era vegetariano como uma espécie de reprovação à glutonaria predominante em Israel. E também no mesmo capítulo, na mesma página, diz que os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo devem estar no espírito de Elias, assim como João Batista no preparo do caminho. Elias teve um papel importante no combate às hostes do mal e à grande apostasia que predominava em Israel. E da mesma forma, a Igreja de Deus, aquele povo que foi chamado para dar as 3 últimas mensagens aos habitantes da terra, também devem estarem preparados como João Batista foi preparado. Apocalipse 12 tem uma profecia da mulher que vai para o deserto, ou seja, a igreja foi para o deserto, assim como Elias também foi para o deserto. E no versículo 17 fala que o dragão está irado, agora não mais contra a mulher, porque a mulher se apostatou, a mulher se prostituiu, mas o dragão está irado contra aqueles que guardam o mandamento de Deus. Então, a ira do dragão é contra o Elias profético. E no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 1 e 2, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de todo espírito imundo. Esse texto aqui é conhecido como alto clamor, ou seja, o anjo clamou com grande poder, com forte voz. Esse grande clamor que está próximo de ser efetuado nesse planeta será não por um anjo, porque Deus comissionou homens. Ele comissionou não anjos para pregar o seu evangelho, mas sim a sua igreja. Então, em breve, o povo de Deus irá iluminar toda a terra com grande poder, anunciando a queda da grande Babilônia, desse sistema
iníquo que levou a humanidade a se afastar de Deus, esse anjo que ilumina a terra é nada mais, nada menos que o Elias profético. 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós não somos de nós mesmos. Amigo, você não pertence a você mesmo. A partir do momento que você entregou sua vida a Deus, você passa a pertencer a Deus. Então, teu corpo não é teu. Você não tem autoridade de fazer o que você quer com o teu corpo, porque, como diz no texto, você foi comprado com grande preço. Não foi de graça que você foi comprado. Você foi comprado com sangue de Jesus. Então, glorifica a Deus no vosso corpo. No livro Testemunho para a Igreja, na página 605, volume 1, diz: não pode ser para a glória de Deus, corpo enfermo e mente atrofiada. Não tem como, amigo, você glorificar a Deus se o teu corpo está doente, se você está acamado, se você está com uma enfermidade, ou então se a tua mente está atrofiada devido ao teu estilo de vida errado. E no livro Parábola de Jesus, página 346, diz: tudo que nos diminui a força física nos torna menos capazes para discernir entre o certo e o errado. É esse o plano de Deus? Que você tenha saúde, que você tenha uma mente lúcida, porque estamos diante dos grandes e piores enganos que a história já teve. Estamos na fronteira da Canaã celestial. Então, há necessidade de um preparo especial para entrarmos na nova Canaã. E Satanás está irado, ele sabe que tem pouco tempo, então ele está fazendo de tudo e nós precisamos de todas as forças nesse momento, principalmente das nossas forças racionais. No livro de 3 João, no verso 2, amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Não há plano de Deus que você tenha diabetes, não é plano de Deus que você tenha câncer, não é plano de Deus que você tenha um infarto, não é plano de Deus que você fique acamado, não é plano de Deus que você sucumba em um leito de dor, entubado, devido a esse vírus devastador que está assolando o planeta. Por que Deus falou que quer que você vá bem em tudo? A medicina moderna, ela é composta basicamente de duas coisas: mutilação através das cirurgias e drogas. Drogas pesadas. Você não tem ideia o que é você fazer uma quimioterapia. Você não tem ideia do que é você fazer uma cirurgia. Então, Deus quer te livrar de tudo isso. Por isso, Ele prescreveu alguns meios para que você viva saudavelmente. Na Bíblia existe a lei moral, que é a lei do Monte Sinai, mas também existe as leis de saúde. Deus, Ele quer que você seja alguém feliz, como Ele mesmo declarou: eu vim para que vocês tenham vida e tenha em abundância. Deus não quer uma vida triste, uma vida sombria, uma vida sofrida. Deus quer que você viva abundantemente, e só se pode viver abundantemente tendo saúde. Observe como foi a vida de Elias. Primeiro, em Querite, quando ele fugiu ali do exército de Israel, e naquela caverna ele foi alimentado por pão, água e carne. Os corvos desciam e alimentavam Elias todos os dias. Mas, depois que ele foi para Sarepta, ele passou ali 3 anos e meio, e note que ele foi alimentado unicamente com pão e água, ou seja, não havia carne na alimentação de Elias. E depois de Sarepta, ele foi para o seu embate final, que é conhecido como um tipo de Armagedon, foi onde ele combateu os profetas de Baal. Então, para ele ter aquele combate poderoso, para ele honrar o nome de Deus, ele passou por uma espécie de jejum durante 3 anos, ele não se alimentou de carne. Deus está preparando um povo. Eu tenho em média uns 20 anos que eu lido com a Igreja de Deus, e eu tenho visto pessoas que são verdadeiros filhos de Deus,
pessoas amáveis, pessoas que refletem o caráter divino. Eu costumo falar uma coisa, são pessoas que têm a pele humana, mas por dentro são formadas de ouro puro, da mais alta espécie. Deus tem um povo amado, um povo que reflete seu caráter, e esse povo, em breve, irá se manifestar com poder, proclamando as últimas mensagens de Deus para um planeta que está próximo à sua ruína. Deus está preparando esse povo para o Armagedon, mas entenda, amigos, antes de chegar ao Armagedon, é necessário passar por Sarepta. Deus quer que tenhamos uma limpeza orgânica para uma maior clareza mental. Geralmente, quando Deus chama um povo ou alguém individualmente, Ele dá uma dieta alimentar especial. Por que será? Adão, ele deu uma alimentação especial no Éden. Para o antigo Israel foi dado uma dieta especial. Para Sansão, Deus deu uma dieta especial. Para Daniel, Deus deu uma dieta especial. E para João Batista também. Lá no princípio, no Gênesis, a Bíblia diz no versículo 29 do capítulo 1, que Deus deu para Adão se alimentar da erva, que Deus deu para Adão se alimentar de toda a erva que dá semente, e de toda árvore que dá fruto. Isso seria o mantimento de Adão, ou seja, frutos e sementes, castanhas. Depois do pecado, no capítulo 3, versículo 18, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Ou seja, no capítulo 1, verso 30, antes do pecado, a erva do campo, a erva verde, as folhas, eram alimentos unicamente dos animais. Mas após o pecado, o homem acrescentou à sua dieta também aquilo que era alimento dos animais. Já no capítulo 6 de Gênesis, você vê que os filhos de Caim trouxeram o dilúvio para a terra. Lá há uma definição entre os filhos de Deus, que são os filhos de Adão, e os filhos dos homens, que são os filhos de Caim, os filhos do pecado. E foi após o dilúvio que Deus permitiu que o homem comesse animais. No capítulo 9, verso 3 de Gênesis, declara isso. Porque o dilúvio foi catastrófico, houve alterações climáticas no planeta, tudo se modificou, a alimentação foi praticamente destruída da face da terra, e então o homem passa a se alimentar de animais. Mas Deus, Ele nos faz uma advertência, no livro de Lucas, no capítulo 17, no versículo 26, Ele fala que o povo dos últimos dias, eles seriam semelhante ao povo antes do dilúvio, e ali fala que eles comiam e bebiam. Da mesma forma, no versículo 28, diz que como foi Sodoma e Gomorra, ou seja, também refere que comiam e bebiam. E ele faz uma advertência para nós no versículo 34. Olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Deus tem nos alertado. O povo antediluviano, eles tinham um estilo de vida glutão. Os sodomitas, se você vê Ezequiel 16:49, também tinha um estilo de vida glutão. E nos últimos dias, as pessoas estão vivendo na imensa glutonaria. Um dos entretenimentos do povo moderno é comida. Tudo que se refere aos entretenimentos atuais, há glutonaria envolvida. Não é por acaso que Deus compara essa geração a duas gerações que foram destruídas. O ladrão, ele veio unicamente para roubar, matar e destruir. Estamos diante de uma cultura da destruição. Eu me lembro, quando eu era pequeno, foi lançado um filme. O nome desse filme era A Coisa. E nesse filme as pessoas se alimentavam daquele alimento industrializado. E poucos dias depois, as pessoas terminavam morrendo. Da mesma forma, eu vejo
isso se cumprindo hoje. As pessoas estão se alimentando inadequadamente, principalmente de produtos industrializados. E a consequência é que muitos estão também morrendo. Mas a Bíblia diz, no livro de Êxodo 15:26, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizerem o que é correto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja que promessa maravilhosa. Se você seguir as leis que Deus está ordenando, você não vai contrair as doenças que estão recaindo sobre o Egito atual. Salmo 91:7 fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ou seja, cai 1000 de câncer de um lado, 10.000 de infarto de outro, 1000 de coronavírus de um lado, 10.000 de diabetes de outro, mas você não será atingido se você cumprir aquilo que Deus pediu para você cumprir. Eu já li alguns livros sobre saúde, e entre eles eu quero aqui apresentar a vocês esse livro aqui, que é o livro da irmã Márcia Vidotto, Saúde Nua e Crua. É um livro de grande excelência. Na verdade, ele desvenda tudo que está por trás da máquina industrial de alimentação. Então vale a pena você esse livro, foi um dos melhores livros que eu li. E também eu li esse outro, do Dr. Joel Fuhrman, Super Imunidade. Ele é um dos maiores médicos do mundo na área da imunidade. E nesse livro, uma coisa chamou minha atenção, foi muito antes desse momento de crise viral que estamos enfrentando. As 3 principais causas de doenças são vírus, bactérias e fungos. E se você tem uma imunidade alta, nem mesmo ebola, AIDS, vai te atingir. Então é muito simples. Você pode observar que a maioria das pessoas que têm morrido dessa pandemia, na verdade, são pessoas que não seguiram aquilo que Deus pediu para seguir. As pessoas comiam mais coisas industrializadas, mais alimentação na base de alimento cárneo, e principalmente aqueles que tinham diabetes, obesidade e outras coisas. Então entenda, é isso que Deus está falando. Se você seguir aquilo que Ele propôs, você não será atingido, você não cairá. O povo de Deus tem caído nessas enfermidades porque não tem seguido aquilo que Deus determinou que seguissem, aquilo que Deus, no seu grande amor, porque Ele não quer que você adoeça, Ele não quer que você morra antes do tempo, porque Ele quer te usar para a glória dEle, quer que você viva feliz com a tua família. Conselhos sobre regime alimentar, página 70. Eu preferiria recurso cárneo aos bolos e massas, doces, tão geralmente usados. Então veja só, olha o que Deus está dizendo aqui. Açúcar, margarina, frituras, frios, essas coisas são piores do que a carne. Não se engane, a indústria está produzindo muito mais venenos do que alimento. Quando você olha no mercado, aquelas prateleiras abarrotadas, ali você vai ver produtos transgênicos, produtos químicos, tóxicos, excitotoxinas, coisas extremamente prejudiciais à saúde humana. Você pode ter certeza que tanto a Anvisa como a Organização Mundial de Saúde, ela sabe dos males que a maioria desses produtos causam na saúde humana, mas eles permitem, porque quem vai contra as grandes empresas de alimentação, quem pode ir contra uma Nestlé, Satanás, sabendo da estrutura humana, ele quer destruir as pessoas para causar dor, sofrimento e apostasia. Por exemplo, a maioria dos produtos industrializados, eles contêm o aspartame. Quando ele foi produzido na década de 70, as pesquisas mostraram que ratos e macacos morreram com cânceres e outras doenças. O aspartame, ele é um subproduto da bactéria E. coli,
produzido a partir de lixo tóxico. Ele causa esterilidade, causa câncer, convulsões e leucemia. O fluoreto de sódio, na verdade, ele é muito útil para a higiene bucal, para a saúde bucal, para os dentes, mas ele não tem nada de bom quando ele entra no nosso organismo. E a pergunta é, por que estão colocando o fluoreto de sódio na água? Foi comprovado que ele também causa câncer de ossos, infertilidade, esterilidade e problema de visão. Transgênicos. A população está comendo carne clonada, porco, peixe, vacas e frangos clonados. Além disso, são alimentados com transgênicos. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa na França. Um grupo de pesquisadores pesquisaram de forma secreta, com medo de perseguição, e ali percebeu que os animais que foram alimentados com o milho transgênico da Monsanto, eles contraíram câncer gravíssimo. Nos machos como se fosse de próstata e nas fêmeas como se fosse câncer de mama. Se você tem ainda alguma dúvida sobre a questão dos transgênicos, existe um livro aí chamado As Sementes do Mal. Então adquira esse livro e pesquise e veja o mal que são esses alimentos modificados geneticamente. Eles estão pegando o salmão, modificando geneticamente e lançando ele nos seus habitats natural. Daqui a pouco tempo, a certeza é essa, não existirá mais o salmão verdadeiro. Basicamente, o milho, você não encontra mais o milho original, aquele milho natural. 85% do milho consumido no planeta, ele é modificado geneticamente, é um milho transgênico. Ele causa falência de órgãos, esterilidade, câncer, morte, que já foi constatado nos ratos de laboratório. E o principal efeito dos transgênicos, segundo o livro A Semente do Mal, é que ele agride terrivelmente o nosso cérebro e destrói a nossa sensibilidade para saber aquilo que é certo e o que é errado. Soja, feijão, mesmo arroz tem sido modificado geneticamente. Esse tipo de cultura tem matado abelhas, borboletas e outros polarizadores, ou seja, o ambiente está sendo totalmente destruído. O hormônio colocado no leite acelera a puberdade, principalmente feminina. Meninas com 12 anos já estão aí bem amadurecidas. Também tem o hormônio feminino colocado no leite. O que isso pode causar nos homens? Os produtos da McDonald's, na verdade, é uma espécie de silicone plástico. As pessoas estão consumindo plástico. É jogado vírus vivo nas carnes para matar as bactérias, ou seja, as pessoas estão tomando aí uma vacina involuntária. Agrotóxico por toda parte, no sol, o solo, o ar, a água contaminado. O arsênico lançado na água contamina os peixes. O peixe é uma das carnes mais frágeis que existe e praticamente estão aí contaminados devido à contaminação dos rios. Existe também outro produto conhecido como glutamato monossódico. Você não tem ideia do mal que isso causa na saúde humana. Ele é mais conhecido nesses temperos prontos. O glutamato monossódico, ele destrói o cérebro, o fígado, e ele está em milhares de produtos. É um produto produzido pela Ajinomoto, uma empresa poderosíssima. Tudo que você encontra no mercado, existe esse produto que tem uma variação de nomes justamente para enganar a população. A maioria dos hospitais do mundo estão lotados, mesmo antes dessa pandemia eles já estavam lotados. As principais doenças eram infarto, câncer, AVC, diabetes. Há 30 anos atrás, nos congressos dos Estados Unidos, os fabricantes de cigarro, eles falavam que o cigarro não fazia mal para as pessoas, que isso era teoria da conspiração. Depois, documentos comprovaram que as empresas de cigarro sabiam de fato do mal que o cigarro causava. E para você que acha que o cigarro é o vilão, entenda, há produtos nos alimentos industrializados piores do que o cigarro.
O que eu faço para evitar doenças como câncer, como doenças causadas por vírus, doença causada por bactéria? Todo líquido possui um pH próprio, inclusive a própria terra, ela também tem um pH, o próprio solo. E esse pH ele é medido de duas formas, ou ele está ácido ou ele está alcalino. O pH mais ácido é o 0 e o mais alcalino é o 14. O ideal é que o seu sangue esteja entre o pH de 7,2 e 7,5. Os principais alimentos alcalinos são os vegetais e frutas. Além disso, todas as frutas frescas, as frutas secas, as folhas verdes, os legumes, as verduras, principalmente sem agrotóxico. E o chuchu, o quiabo, a abobrinha e o melaço de cana estão aí entre os mais alcalinos. As raízes, os tubérculos, fortifica o sangue, também deixa o sangue mais alcalino, as batatas, o inhame, a mandioca, entre outros, desde que sejam cozidos sem óleos e sem frituras. E obviamente, os alimentos que tornam o sangue mais ácido são os leite e todos os seus derivados, que são os iogurtes, queijos, manteiga coalhada, e as proteínas de origem animal, além da cafeína, o álcool, cigarro, refrigerante, frituras e o açúcar refinado. O ideal é que a nossa dieta ela seja composta de 75% de alimentos alcalinizantes e 25% de alimentos acidificantes. Ou seja, um sangue com pH alcalino fortalece todo o sistema imunológico e vai prevenir de várias doenças e vai manter você com ânimo e disposição no dia a dia. Então veja só que nessa escala, aqui estão os alimentos mais alcalinos e os alimentos mais acidificantes. Aqui está a boa notícia. Vírus, bactérias e fungos, eles não conseguem sobreviver com o pH acima de 7. A maioria das pessoas acometidas de câncer, eles têm um pH abaixo de 4. Então veja só, não há ebola, não há AIDS, não há coronavírus que resista a um pH de um sangue alcalino. Aqui está o que a indústria alimentícia não fala. Aqui está o que a mídia não fala. Por quê? Porque se falar, as pessoas irão modificar o estilo de vida e irão quebrar a indústria alimentícia. Porque basicamente todos os produtos industrializados, eles acidificam o teu sangue. E a indústria de maior lucratividade é basicamente a indústria de alimentos de origem animal. Se o teu pH é 6, teu sangue está desidratado. Se é 5, teu sangue está doente. Se está 4, é um sangue diabético, você está diabético. E se o pH está 3, é câncer. Então veja só, quer ter saúde, quer viver mais, então consuma mais alimentos alcalinos. O pH do café é 4, o pH do refrigerante é 2 e da cerveja está entre 2 e 4. Então são alimentos ácidos. Aqui está exemplo de alimentos ácidos. Então evite consumir esse tipo de coisa. Além disso, as nossas atitudes emocionais negativas, elas provocam acidez do sangue, raiva, inveja, julgamento, críticas. Essas coisas que afetam a nossa consciência, elas acidificam também o sangue. E atitudes emocionais positivas, como amar a Deus, amar o próximo, viver na verdade, emoções de afetividade, compaixão, contemplar o que é belo, isso alcalinizam o sangue. Mesmo a água, se a água tem um pH inferior a 7, o ideal é que você consuma uma água também que seja alcalina. Pesquise e você vai entender como consumir esse tipo de água. Vários escritores declaram, você é o que come. Veja a diferença entre o leão e a ovelha. O leão é raivoso, impulsivo. A ovelha é muito dócil. O que você ensina para uma criança pode se tornar uma verdade. E historicamente repassado se torna uma tradição. E nem toda tradição é sinônimo de que é correto. A escravidão foi uma tradição. É correto a escravidão? A guarda do domingo não tem base bíblica. É uma tradição. É correto guardar o domingo? O Natal não é bíblico. Não há na Bíblia o dia que Jesus nasceu. E esse Natal que as pessoas comemoram aí na orgia, na glutonaria, isso não é bíblico. É uma tradição humana. Da mesma forma, o Carnaval.
O carnaval é uma tradição. Você acha correto o carnaval? Futebol, cachaça, café, tudo isso é tradição. E isso não é correto. Da mesma forma, a história repetidamente passada, ela se torna o quê? Uma cultura. Agora você olhe para esses dois tipos de coisas. Aqui está o porco, um animal, e aqui está a manga. O porco não é nada atrativo para você comer dessa forma. A manga, sim, ela é atrativa. Você vê que não é natural matar um animal, cortá-lo. Isso não é normal. Alguma coisa, você vê que alguma coisa está errada. Entretanto, o bife lá já assado, você acha normal. Na nossa cultura, o porco é limpo e o cachorro é nojento. Já na China, o cachorro é limpo e já na Índia, em muitas regiões, a vaca é o quê? É sagrada. E uma criança de 3 anos não vai distinguir se o porco ou o cachorro são nojentos. Mas a cultura vai formar esse pensamento. Não se prenda à cultura, se prenda a princípios, não a cultura da morte, a cultura destrutiva que tem sido repassado de gerações a gerações e principalmente pela mídia da pós-modernidade. Amigos, os efeitos da alimentação errada no ser humano é muito claro. É um caráter fragilizado, tendente ao pecado. Segundo, o Espírito Santo não habita num templo poluído, num templo sujo. Terceiro, a mente se torna insensível ao Espírito Santo. E quarto, o corpo se torna doente. Quem será que deseja isso na vida das pessoas? Satanás, ele veio para matar e roubar e destruir. Deus tem 3 tipos de dieta para nós. A ideal é uma dieta 100% vegetariana. Mas ele permite que você consuma carne. E ele proíbe essa dieta assassina, essa dieta industrializada, também com alimentos, com excesso de alimentos cárneos e refrigerantes e outras porcarias que estão sendo vendidas nos mercados. Se você quer consumir a permitida, reduza o consumo de alimentos cárneos e não consuma todo tipo de produto. Reduza o consumo de alimentos cárneos e consuma aí 75% de uma alimentação alcalina, que é baseada em vegetais. Essa é a permitida por Deus. Mas você pode fazer a dieta ideal, que faça, mas não se atreva a consumir aquilo que Deus proibiu. Salmo 84:11, Deus não nega nenhum bem aos que andam em retidão. O que é bom para você, Deus não nega. Tudo que Ele diz não, há algo positivo para nós, é porque é bom. No dia da expiação, o povo tinha uma dieta especial. Amigos, pode ter certeza de uma coisa. Em breve, Jesus está levantando do seu trono. Nesse momento, nomes estão passando diante dele. Alguns estão sendo salvos e outros estão sendo perdidos. Estamos vivendo um tempo solene. É um tempo de autoexame em nossas vidas, examinar e como você está com Deus. Deus tem uma dieta especial para nós. Isso não é historinha, é bíblico. O povo de Israel tinha uma dieta especial para entrar em Canaã. E Deus deu uma dieta especial para o seu povo. E Ele sabe que Satanás entende a estrutura humana e iria contaminar a alimentação para destruir principalmente a moralidade, para obstruir a relação do ser humano com Deus. E o diabo sabe isso. E você está na fronteira da Canaã celestial. Em breve, Jesus está voltando. Mas antes, Deus enviará o profeta Elias. O profeta Elias é você, meu irmão. Só depende de você aceitar isso. Só depende de você se colocar à disposição de Deus e falar: Senhor, eis-me aqui, usa-me. A alimentação saudável tem vários benefícios. Mente lúcida, caráter firme, mente sensível ao Espírito Santo e um corpo saudável. Amigos, a última geração, ela tem uma missão das mais difíceis da história. Nem mesmo a missão de Daniel, a missão de Moisés, a missão de José se compara com a missão que nós temos
nos dias atuais. Satanás está irado, sabendo que pouco tempo lhe resta. A Bíblia adverte para isso. Nós precisamos de todo recurso para podermos vencer as hostes do mal e não sermos vítimas do grande engano. Por isso, o apóstolo Pedro adverte: sede sóbrios e vigilantes. Amigos, não ande embriagado, não se embriague com esse tipo de alimentação destrutiva, não se embriague com o que o mundo está oferecendo, porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. A partir daqui, fala: Senhor, dá-me forças para vencer esse apetite descontrolado do corpo, para que o meu corpo seja morada do Teu Espírito, para que eu seja, Senhor, um Elias que advirta esse mundo. E aqui estamos nessa série de assuntos especiais para os últimos dias. Nos ajude, Senhor, a colocarmos em prática o que aprendemos aqui. Dê saúde, dê mente lúcida a todos nós e abra os nossos olhos, Senhor, para não cair nas ciladas de Satanás e nem nos seus enganos. Em o nome de Jesus. Amém.